Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Acredito que vocês já devam ter visto o vídeo referente ao processo seletivo de Araçoiaba da Serra e agora esse vídeo é focado no concurso público de Araçoiaba da Serra. São dois editais distintos, aquele voltado para a área da educação, esse voltado para a área da saúde e esse já é concurso público e não é um processo seletivo. Então nós vamos analisar a banca, analisar o edital, vou trazer algumas percepções, algumas dicas e eu espero que eu possa te ajudar. Então vamos lá, a análise, edital 02 do ano de 2025, lembrando que esse é o concurso público mesmo, o outro era processo seletivo. Eu gosto sempre de bater nessa tecla para que você acabe não se confundindo em relação aos editais. Para esse edital de número 2 do ano de 2025, nós temos poucos cargos. Lembrando que o cargo de auxiliar de enfermagem foi retirado do concurso, então ele não estará valendo para esse concurso público. E nós vamos focar apenas no cargo de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e médico ginecologista. E os vencimentos para esses cargos são fisioterapeuta 30 horas semanais, 3.217, e terapeuta ocupacional 30 horas semanais também, o mesmo salário, 3.217. Os dois precisam ter registro no conselho de classe, o fisioterapeuta, uma vaga direta no edital, e o terapeuta ocupacional é para cadastro reserva. Eu sempre gosto de bater nessa tecla que mesmo o concurso sendo para cadastro reserva, em muitos casos o órgão acaba chamando algumas pessoas para trabalhar. Isso tem algumas variáveis, então não necessariamente todo concurso cadastro reserva vão ser nomeado muitas pessoas, como também não é porque o concurso é apenas cadastro reserva que você vai deixar de fazer. Eu sempre bato nessa tecla que se você mora próximo a onde vai ser realizado esse concurso público, não tem nenhum problema você fazer e deixar o seu nome ali para quem sabe um dia você ser chamado. Lembrando que, claro, você não vai fazer uma viagem muito longa, pagar hotel, pagar avião para fazer uma prova de cadastro reserva para uma prefeitura. Nesse caso, não. Agora, se você já é da região ou, por exemplo, tem vontade de ser concursado, mas ainda está cursando a faculdade de fisioterapia ou de terapia ocupacional, você pode fazer a nível de treinamento. Minimamente, você já vai começar a entender o que mais cai, entender como é o concurso público e saber quais são as matérias que você precisa ter um foco maior desde já da graduação para que se torne competitivo futuramente. Então, nunca é perdido todo o seu esforço, todo o seu estudo você consegue aproveitar se você estudar com uma certa estratégia direcionada. Temos também aqui o cargo de médico ginecologista, ensino superior em medicina, especialização residência na área e o conselho no registro de conselho de classe e é uma vaga também direta do edital. O salário está em 6.405 para 20 horas semanais. Tem também o adicional de insalubridade, com percentual de 20% sobre um salário mínimo, que vai acrescentar os seus vencimentos. Lembrando que, em relação a esses adicionais, se você paga a previdência e o imposto de renda em cima, são adicionais que você leva para a aposentadoria. Então, quando nós falamos em relação ao serviço público, tem alguns adicionais no salário que você acaba não tendo a incidência de impostos, como, por exemplo, imposto de renda, e aí esses adicionais você não carrega para a aposentadoria. Então, é sempre bom dar uma olhadinha em outros benefícios que aquele edital pode te proporcionar, não só aquele salário descrito no edital. Em alguns casos, alguns órgãos necessitam de muitos profissionais para fazer hora extra, e quando você vai olhar pelo portal Transparência, o salário daqueles servidores é bem maior do que o salário do edital, por exemplo. Então, isso é uma dica. Um outro ponto importante que você leva em consideração, algumas cidades estão tendo reformas administrativas onde os salários não são reajustados há muitos anos. Então, já ouvi casos da pessoa fazer um concurso para um salário de 3 mil e quando ela é chamada para trabalhar, o salário já está 8, por exemplo, porque aquele tempo passou, aquele cargo já ficou muito tempo sem reajuste e aí, por um acaso do destino, quando a pessoa é chamada, já ocorreu a aprovação da lei e já atualizavam o salário. Então, quando saiu aquele edital, poucas pessoas tiveram interesse e se soubessem que dessa possibilidade de um salário totalmente diferente, talvez a concorrência fosse até um pouco maior. Então, é sempre bom você olhar um edital de uma forma um pouco mais ampla do que só aquele salário na hora da abertura do edital. E não há nenhum problema em você fazer um concurso ser aprovado
e depois desistir da vaga. Isso não vai te comprometer, por exemplo, para outros concursos. Minimamente você já vai ficar mais experiente e vai cada vez se desempenhar melhor nas provas. Outro benefício muito importante aqui da prefeitura, nós temos o vale alimentação, que está no valor de R$ 880, que são para esses cargos. Agora a gente vai dar uma olhadinha na estrutura da prova, lembrando que as inscrições ficam abertas até 1º de setembro. Esse vídeo está subindo agora, no dia 26 de agosto, então tem por volta de uma semana. Claro que se for o ideal é que você não espere até o último dia para fazer sua inscrição. Se você tem o interesse em participar desse concurso, já faz a sua inscrição, coloca a notificação para você lembrar de pagar o boleto, porque em alguns casos as pessoas acabam perdendo uma oportunidade porque fizeram inscrição ou esqueceram de pagar o boleto, ou em alguns casos um pouco mais extremos, a pessoa fez inscrição, pagou o boleto, deu algum problema em relação ao pagamento, o pagamento voltou, a pessoa não viu e quando chegou para fazer a prova, percebeu que a inscrição não tinha sido efetuada. Então, não deixe para a última hora, confira se você fez a inscrição, se deu tudo certo, se apareceu o local da sua sala, para que você não corra esse risco. Agora nós vamos dar uma olhadinha em relação à estrutura da prova, como ela se dá. Lembrando que a banca SH Dias e GEC sempre seguem um padrão, então já é um padrão conhecido. Vocês vão ter acesso a outras provas aqui no meu canal mesmo, respondendo questões de informática, questões de português, que é o caso de todos os cargos. Informática já não cai para todos os cargos, e isso acredito que vai ajudar muito vocês. Aqui nós temos a prova de títulos, lembrando que doutorado são 7 pontos, mestrado 5 pontos e o histórico escolar aqui da especialização, 2 pontos. Isso é muito bom porque, em alguns casos, você tem um currículo já gabaritado em relação ao mestrado, doutorado, são alguns pontos a mais que você consegue tirar uma diferença, por exemplo, de um concorrente seu que ficou um pouco à sua frente. Então, você deve sempre analisar o edital de uma forma completa para que você saia melhor nessa competição. Agora, nós vamos olhar um pouquinho sobre o conteúdo. Aqui para o cargo de auxiliar de enfermagem, lembrando, ele foi retirado do concurso, então nesse caso não teremos mais essa prova. Se você já fez a inscrição, você pode pedir o reembolso, a banca vai te reembolsar e já foi publicado o edital referente a isso. Agora para os cargos de fisioterapia e terapia ocupacional, serão 10 questões de português, lembrando que aqui no canal você tem uma playlist focada em português da banca SH Dias e GEC, então acredito que eu vou poder te ajudar. E aí nós temos os conhecimentos específicos, 30 questões. Aí você deve procurar outras provas anteriores dessa banca ou outras bancas que você veja tópicos em comum em relação a esse edital, para que você possa treinar o que provavelmente vai cair para sua prova. Então você vai fazer um estudo um pouco mais direcionado, pensando naquilo que mais cai, para que você tenha um ótimo desempenho. E aqui, para o cargo de médico ginecologista, nós temos também 10 questões de português e os conhecimentos específicos, 30 questões. Um português, a primeiro momento, parece um edital muito grande, com muitos tópicos, mas geralmente essa banca ela segue um padrão em relação àqueles assuntos que mais são cobrados. Então, rapidamente você consegue se tornar competitivo para português. Lembrando que os conhecimentos específicos, em alguns casos, são critério de desempate, mas se você já consegue gabaritar ou acertar 9 de 10, 8 de 10 em português, você já se torna muito competitivo, porque geralmente as pessoas vão muito bem nos conhecimentos específicos, até porque todos fizeram ali o mesmo curso e minimamente tiveram uma boa preparação em relação aos conhecimentos específicos. Em alguns casos, o que define a classificação do aprovado ali na ponta da tabela são os conhecimentos básicos. Nesse caso, temos apenas português, mas se você pretende fazer outros concursos, algumas bancas cobram português, matemática, informática, então são conhecimentos que vão te ajudar muito em relação a esse critério de desempate em outros concursos. E aqui nós temos os conhecimentos específicos para o cargo de médico ginecologista. Esse edital já está no site da banca, então você consegue se aprofundar em relação ao que precisa ser estudado. E por hoje é só. O principal era trazer essa informação para vocês, desse concurso, dessa oportunidade. E eu desejo para vocês bons estudos, uma boa prova e acompanhe o canal
para ficar sabendo sobre outros concursos dessa banca, como de outras bancas também. Eu vou procurar trazer uma resolução de prova de outras bancas, como vocês devem ter visto. Já trouxe algumas da banca Avança São Paulo, estou preparando alguns vídeos da banca Vunesp, deixar o canal bem completo para as pessoas que fazem concurso. E também já trouxe algumas provas anteriores referentes ao vestibular da Univesp e entre outras provas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.